comigo que ele tinha brincado no pó. Oi gente, tudo bem com vocês? Estou feliz de estar aqui novamente para mais um programa Toda Mulher é uma Estrela. E hoje nós temos uma convidada especial. O nome dela é Aline Min. Essa mulher, ela é esposa, é mãe e nós vamos falar hoje sobre maternidade. Um assunto que eu e Vortega particularmente gosto demais de falar. E essa mulher, ela é uma mulher ligada no 220, gente. Ela é multifunção, faz 1000 coisas ao mesmo tempo e é elétrica. Seja muito bem-vinda, Aline Mink. A gente nem pode se beijar, nem chegar muito perto, né? Por causa da pandemia, são tantas coisas acontecendo que até os abraços fizeram com que a gente deixasse de ter esse contato físico. Mas, Aline, me conta aí um pouquinho. Eu e a Aline, nós nos conhecemos, se eu não estou enganada, foi no culto, na igreja, né? Isso, ela é cristã, assim como eu. Nós não vimos aqui falar de placa de religião nenhuma, tá? Porque o nosso intuito aqui, sim, é falar sobre maternidade, a importância de Deus na nossa vida, mas sem carregar qualquer placa de igreja. Até porque cristão é aquele que crê e acredita que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Mas eu lembro que um dia, Aline, eu tava no supermercado Altoff, não sei se você tá lembrada, eu tava tomando um café. Na verdade, eu tava tomando um chá porque não são muitos lugares que servem chá aqui em Garopaba. E lá, por incrível que pareça, eles servem chá. E eu fui tomar meu café e encontrei você, não sei se você tá lembrada. No Altoff? No Altoff. Lembro. Cedo. Aí ela falou assim, Iva, vai lá, eu tenho um programa na rádio, você pode fazer um momento especial para as mulheres, você que trabalha fazendo, trabalha com as mulheres, trabalhando com cosméticos e beleza. Dá dicas de beleza, dicas para mulheres, Isso, eu sempre dou dicas para mulheres e você sabia disso, né? E você falou assim, Iva, o que você acha da gente montar um programa? Aí eu falei assim, ó, não sei, Aline, vou ter que pensar, porque eu não sirvo pra essas coisas, eu falei Olha pra só, ela. quem não serve, né? E eu sei que a partir daquele dia, acho que toda quinta-feira, né, eu comecei a participar do teu programa. E, gente, foi sensacional, muitas mulheres foram abençoadas, nós falamos sobre assuntos diversos. E a partir daí começamos a nossa amizade, né? E viu que agora ela tem o programa dela, né? Então deu muito certo, né? Que bom que você gostou, né? Isso mesmo. Desse início da nossa amizade, do nosso conhecimento aí. E agora já estamos prosseguindo, você com o seu canal e logo, quem sabe, eu com o meu. Amém! E, gente, então, a Aline, ela é casada com o Gabriel Ubner e é mãe do Arthur, de 12 anos. Do Klaus, de 10, e também do Mateuzinho, coisa mais fofa do mundo, também ligado no 220, Os três. de 4 aninhos. E a Aline é chefe de cozinha, né, Aline? Você é formada. Sim. E ela conheceu o príncipe dela na Universidade de Gastronomia. Cortando cebola. Eu cortando cebola, ele tava ali, eu brincando de Ana Maria Braga. Foi ali que eu conheci ele, daí eu disse brincando de Ana Maria, cortando cebola, e ele tava ali, porque era um auditório, né, onde ficava o público ali, e você fazia a comida. E foi ali que eu conheci ele, cortando cebola, brincando, ele disse, aquela ali mesmo. E foi aquela ali, 6 meses casamos e já estamos juntos há 13 anos. Ai, que lindo. Então, deixa eu te perguntar, você sempre foi cristã e o Gabriel também? Não, então... eu fui desde pequena, meus pais são pastores, enfim, eu vim de berço cristão desde pequenininha. O Gabriel, ele acreditava, mas ele começou a vir para a igreja comigo, né? Quando eu apresentei Jesus para ele, meio que apresentei assim, mas ele acreditou, enfim, mudou. E Jesus faz parte da nossa história, a gente ensina nossos filhos nesse caminho, tanto é que a gente tem a leitura diária da Bíblia com eles, eu tenho esse momento com eles, para que a gente ensine eles, né, o caminho que deve andar. Então, inclusive, na palavra de Deus diz assim que eduque a criança no caminho que deve andar e quando grande não vai se desviar desse caminho. Então, vocês seguem na educação dos filhos de vocês esse princípio, certo? Sim, então, certo. assim, ó, eu vou te fazer agora a nossa primeira pergunta. Ai, meu Deus, vai.
Eu já perguntei se você foi criada num lar cristão, Sim. você disse que sim, e o Gabriel, no decorrer desse relacionamento, Sim, acabou ele era conhecendo luterano, Jesus. né? Ele era luterano. Mas Ah, né? então um luterano de vez em quando. Jesus veio agora, assim, né? Tá, então assim, ó, Nos você e o desertos. Gabriel já estavam casados quando descobriram que iriam ser pais? Não, porque o Arthur veio antes antes da gente casar, né? Então, primeiro eu engravidei, não façam isso. Eu engravidei e depois eu casei. Mas assim, foi um momento muito difícil, porque meus pais eram pastores, então eu escondi a minha gravidez nos primeiros meses, porque eu pensei assim, parece, não era eu que tava grávida. Vai acontecer. Ai, que ilusão! E aconteceu, né? E ele foi, e o Gabriel assumiu, foi lá, falou pro meu pai, entrou na minha casa, disse, agora ela é minha. E homens, é isso mesmo, honrar, né? Ser homens de verdade. Ela é minha, eu tô levando, e vamos ter uma família. E no primeiro não acreditavam que ia dar certo, mas no decorrer dos anos a gente aprendeu, né? A gente já teve um filho, então a gente aprendeu a conviver já com o filho, a gente aprendeu tudo juntos, a maternidade, o casamento também, a estruturar a nossa família. Até eu falo para os meus filhos que assim, que eles um dia vão, né? Mas o pai deles jamais vai me abandonar. Então eles podem tentar fazer uma intriga, coisa mas muito importante. nós não fazemos Eu isso. preciso lembrar vocês que esse vídeo, esse programa, ele tem colaboração, a participação da empresa Noca, tá? A Aline é uma empresa que mora no meu coração, a Cleo Oliveira, uma mulher maravilhosa, ela que nos apoia nesse programa. E eu quero saber, assim, você comentou aí no final, né, que o Gabriel, os filhos vão acabar indo viver a vida deles, mas o Gabriel vai estar sempre aqui, né? Sempre com você, sempre te cuidando. E muitas mulheres, eu preciso falar sobre isso, porque hoje em dia muitas mulheres colocam os filhos primeiro que os maridos, né? E a palavra de Deus, ela nos diz que primeiro são os maridos. O amor tem que vir pro marido e depois pros filhos. Porque ele relata também na palavra que é isso que vai acontecer. O marido vai estar com você até o final da sua vida. Já os filhos, eles vão acabar construindo a família deles, a vida deles. Não é que eles vão abandonar a gente, não. Mas eles vão seguir a vida deles. E isso é um fator natural, isso vai acabar acontecendo. E eu fico feliz de saber, Aline, que você tem isso em mente, de que os seus filhos, eles vão voar, vão fazer a diferença no mundo como cristãos, pessoas do bem, pessoas idôneas, mas que no final, quem vai ficar em casa é você e o Gabriel. É isso que nós mulheres temos que ter em mente. E o quão difícil é para as mulheres entenderem isso, porque o nosso coração, depois que muitas pessoas dizem assim, não sei se você concorda, nasce um filho, mas nasce uma mãe. Eu penso assim, de uma forma um pouquinho diferente. Não sei. É que assim, o Deus já nos deu todos os atributos para sermos mãe, para gerarmos, certo? Então eu acho que não é que nasce uma mãe, você já nasceu com isso. Mas a partir do momento que nasce um filho, se desperta uma mãe, entendeu? Eu vejo por esse ponto uma mãe de não vista. nasce, porque quando você adota, não é que nasceu uma mãe, não é quando Porque não você é já só tá gerar, ali. né, o filho. Um filho pode vir de uma adoção, né, de ganhar, ou achou uma criança e adotou pra si. Então, quando nasce uma mãe, nesse sentido, também eu acho que desperta uma mãe, desperta né? uma mãe, porque você tem um instinto, né? Já Nasce um nasceu em instinto, você tem a dor de parto é aquela passagem, é uma passagem. A dor de parto, o parto é uma passagem, tanto para a mãe como para o filho criança. e também para o pai. É muito engraçado, eu vou contar assim, mas é muito engraçado, porque tem uma história que fala que antigamente, para os pais sentirem a mesma dor que a mãe na hora do parto, eles amarravam as bolas do homem e davam para a mulher segurar. Ai, que horror. E quando ela sentia dor, ela apertava para ele sentir junto. Imagina isso, eu falei pro meu marido isso, ele quase morreu. Eu disse, imagina se você tivesse sofrido comigo.
junto. Claro que, né, é uma coisa absurda, mas o que acontece? A dor é uma passagem, você sente aquilo ali, você sabe que vai passar e que vai chegar algo Só novo. que a maternidade, ela está no coração. Vocês conseguem entender, mulheres? A maternidade está aqui. É o amor que o Deus já coloca na gente. Por que é difícil para o homem entender quando relata também na palavra de que homens amem a sua esposa como Cristo amou a igreja? Por que para nós mulheres é tão fácil? Porque Deus já nos criou amor, entendeu? Nós temos isso de sobra para distribuir. Já o homem, ele tem um coração mais fechado, um coração mais duro. Por isso que Deus diz, aprendam a amar. Para os homens a isso, fazer com que esse amor ele seja aprendido. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Aline. Quais foram as transformações que a maternidade ela trouxe para você na tua vida como mulher, como esposa? E se você teve que abdicar alguma vez, teve que fazer uma escolha entre a tua profissão e o teu lar, a tua casa? Sim, que pergunta. Então, a vida, quando você se torna mãe, transforma totalmente. Então, eu já casei, já estava grávida e tive meu primeiro filho. E aquilo, casei, saí da casa do pai, fui ter a minha casa, fui ter o meu primeiro filho e aquela, né, dar banho, aquele momento, você não sabe o que a criança quer, noites em claros. Ai, mãe, vai primeira começando, viagem. Primeira viagem, mas daí vem o segundo. O segundo, tu tem o primeiro, tu tem que cuidar tanto do primeiro como do segundo, e você tem que saber lidar com a chegada do segundo, porque o primeiro sente. Mas daí vem o terceiro. Aí você fica... Eita, meu fábrica Deus, boa essa. o que eu faço agora? E dá certo, porque o terceiro se cria sozinho. Vou te contar bem a verdade. Se cria. E você pode ver que quanto mais filho você tem, tipo, se você tiver vários, você consegue criar. A transformação tá em você saber que eu vou falar de mim, 3 pessoas vão depender de mim. A transformação é saber que se eu não levantar de manhã e fazer eles fazerem as tarefas, eles não vão fazer. A transformação é de levantar todo dia me abdicar. Você disse, eu já fiz. Quando eu tive filho, foi assim. Meu sonho desde criança era ser mãe. O que você quer ser? Mãe! Eu queria ser mãe. Eu queria ser mãe. Fui mãe. E eu disse, caramba, que sonho. Fui mãe, tô sendo mãe. Eu dediquei 10 anos da minha vida, não trabalhei fora, só cuidei da minha família, da minha casa, dos meus filhos, porque foi o momento que eu aprendi com eles e eles aprenderam comigo. Então, todo o passo a passo de ensinar a educação, a sair, a tudo, a se limpar sozinho, tudo isso você vai ensinando para a criança. E se eu sempre quis ser mãe, então eu tive a oportunidade, meu marido, graças a Deus, conseguiu trabalhar e fazer com que eu ficasse em casa. A gente tinha uma parceria. Ele não ficou. Casamento é isso, né? Eu não fiquei não trabalhando. Não, eu estava cuidando da nossa casa, dos nossos filhos e ele trabalhando. Muito importante. Gente, eu preciso interromper porque assim, ó, há uma. Como que eu posso explicar? Há um pensamento muitas vezes distorcido de algumas pessoas de que a mulher optou por ficar em casa e cuidar dos filhos, ela não faz nada. Uma mulher que opta em cuidar da família, do esposo e dos filhos é uma mulher que trabalha muito mais do que uma mulher que trabalha fora. Ou ainda tem mulheres que conciliam as duas coisas. Então hoje, com esse negócio de que nós temos que ter direitos iguais, eu não discordo, mas em partes a mulher hoje ela se sobrecarregou e esqueceu de voltar ao lar no final do dia. Claro. Isso que é o problema. Ela esquece de voltar para casa e lembrar de que ela tem um esposo, de que ela tem filhos para atender. Isso. Muito lindo isso que você disse. E eu acho que isso é uma ressalva que é muito importante a gente lembrar. Então, e essa transformação de você ser mãe, de você de dizer não pro meu trabalho. Eu trabalhava na rádio quando a gente foi. Só que estava muito pesado para mim. Foi aí que eu decidi, e eu estava vendo meus filhos jogar, imagina,
tava jogada, tava com o marido em casa, eu trabalhando, nada a ver, sabe? E eu chegava em casa, tinha que fazer as coisas da casa, então me estressou, eu cheguei chorando, eu não aguento mais isso. Soltei tudo, fui cuidar dos meus filhos. Gente, realmente pra gente, não é que é um fardo, mas é bastante pesado ser mãe, trabalhar fora. Então, isso E é eu bacana. tinha o Matheus, que é pequeno, então o Matheus tem 4 Ele era anos. pequeno mesmo. Ele né? tinha 1 ano na época, 1 a 2 anos. Então, assim, foi muito pesado e eu decidi parar tudo e cuidar dos meus filhos. Agora, eles já estão grandes, estão com 12, 10 anos. Agora eu tenho a possibilidade, que nem eu, não é só de abdicar de trabalhar, não, de se arrumar muitas vezes, de deixar de ir no salão porque tem que comprar alimentos, não é? A gente não vive na abundância. Saber ponderar onde gastar, onde colocar dinheiro, onde incentivar eles, onde não incentivar. Então isso tudo você vai se ofuscando o seu brilho, né? Mas com o passar do tempo, Você vai se redescobrindo. agora com os meus filhos grandes, eu disse, meu sonho foi realizado, ser mãe. E agora? O que eu vou fazer? Vou sonhar de novo, vou ter outros sonhos, outras oportunidades, vou ter mais coisas para pensar, para evoluir, porque eles já estão grandes. Agora eu vou pensar em mim. Agora já criei eles já estão num caminho, eu já posso deixar eles sozinhos em casa. Eles já sabem que tem que varrer, passar pano, eles já sabem tirar o lixo, eles já sabem o que tem que fazer e eles me ajudam. Aí agora eu estou pensando em mim. Na Aline como mulher, na Aline como uma estrela. Ai, olha, ó. O nosso programa tem esse nome porque uma hora eu quero explicar bem com calma, eu vou falar já, né, explicar para as pessoas. Foi algo que o Senhor gerou no meu coração há muitos anos, antes de vir para Garopaba. Só que eu não sabia, né, como eu falei, o que exatamente, porque era um projeto que teve muitas ramificações. E essa é uma ramificação. E eu dizia, mas por que toda mulher é uma estrela? E eu vivia me perguntando, até que um dia, em oração, o Senhor mandou eu ler o Salmo 147. E lá ele disse assim, ele diz que ele chama todas as estrelas dele pelo nome. Ali eu tive plena certeza de que esse era o caminho e que esse era o nome que deveria dar para o programa. E muitas vezes, a maioria das vezes, nós abdicamos do nosso eu, mulher, eu, pessoa, para atender as necessidades da nossa família, dos nossos filhos, do esposo, e isso não nos desqualifica ou nos menospreza ou faz com que a gente seja menor que uma mulher que trabalha fora, por exemplo, que optou por outras escolhas. Isso não nos diminui, não diminui você. Como é lindo poder ver você dizer que você tem prazer em cuidar da tua família, você tem prazer em cuidar dos teus filhos. E o mais lindo ainda é ver que são meninos, e eu frequento a casa da Aline, e eu vejo ela ensinando os meninos a cozinhar, a limpar a casa, a fazer... Eles fazem bolo, Meninas. gente. Sabe o que é isso? Eu comi bolo preparado pelos meninos. Delicioso. Ensinam a fazer... Eles têm uma pizzaria, né? E a Aline é cerimonialista. Então, assim, a Aline, como eu falei, ela é ela é multifunção. Muito. Mas que mulher que não é. Mas a Aline é 220, tá? Mais. Ela... Mais Eu acho que se tivesse uma voltagem um pouco maior, seria ideal pra você. Mas é isso, mulheres. Como ela disse, não deixem de sonhar, voltem a sonhar. E voltem a olhar para vocês, porque autoestima e amor próprio é muito importante. E a fase de educação de filho vai até uma certa idade. Depois eles vão prosseguir, sabe? Então, a renúncia de você dizer às vezes não para alguma coisa para cuidar da sua família, do seu filho, é bom não só para ele, sabe? Às vezes você, mas eu vou ter que parar tudo. Mas às vezes você tá formando o caráter do seu filho, tá formando ele para uma coisa maior, porque eles vão crescer e o que eles vão se tornar, né? Então, você orar pelos seus filhos, abençoar eles. Eu de noite sempre
tô cobrindo, orando por eles, porque eu quero que eles sejam homens segundo o coração de Deus, que eles saibam cuidar de mulheres. Porque eu falo, mulher tem que ser tratada, e às vezes eu ganho rosa deles. Eles chegam do quintal de casa e trazem uma rosa pra mim. Meu Deus, eu me sinto maravilhosa como mãe. Aí quando eu tô na TPM, eles vêm e me trazem chocolate, gente. Vocês veem que filho maravilhoso que eu tenho? Porque eles sabem que mulher tem TPM, eles sabem que mulher precisa de carinho. E isso é uma mulher que vai ensinar, né? É a mãe que ensina ao filho como tratar uma mulher, enfim, as pessoas ao redor, a educação, né? Então eu tento ensinar isso pra eles. Que bom, Aline, fico muito feliz. Eu quero agradecer muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Assim como a hora que eu escrevi, você falou, Ilva, claro, vai ser um prazer. Eu fico muito feliz quando a gente pode ter essa reciprocidade das pessoas, sabe? Muito obrigada, que você continue essa mulher amável, querida, ligada no 220. Vou continuar. Gente, obrigada pela atenção de todos e até o próximo. Toda mulher é uma estrela. Um beijo pra vocês. Tchau.